1950. A guerra que matara mais de 50 milhões de pessoas acabara há 5 anos. Na Europa e na Ásia, em cujo solo a maior parte das atrocidades e dos martírios de um conflito cruel tivera lugar, os escombros estavam sendo lentamente retirados e substituídos por uma esperança ainda machucada pela dor das vidas perdidas. Paralelamente, aos Estados Unidos, cujo território permanecera incólume durante a hecatombe, embora 55 mil famílias ainda chorassem o sacrifício de seus filhos, o pós-guerra conferira a posição de líder inconteste do mundo ocidental. Logo a partir de 1945, o país começou a crescer num ritmo avassalador, e não era só no número de habitantes, turbinado pelo fenômeno dos baby boomers, a gigantesca onda de nascimentos. A multiplicação de empresas proporcionava uma situação próxima ao pleno emprego e a sociedade tornava-se cada vez mais afluente. Todos os ramos de negócio estavam em expansão, principalmente um deles, o do entretenimento. Hollywood começava sua década de ouro e os deuses do cinema estavam prontos para surgir e dominar o mundo. Sexta-feira, 30 de setembro de 1955, 1h15 da tarde. O carro, novo em folha, rebrilha ao sol vespertino de Los Angeles. O dono, um rapaz de 24 anos que gosta de corridas e da arte de representar, olha com admiração para o seu Porsche 550 Spyder, com o número 130 e a frase Little Bastard, pequeno bastardo, pintados na carroceria de alumínio prateado. Ele e Rolf Wunderlich, seu mecânico particular, entram no automóvel e preparam-se para partir. Num outro veículo, o fotógrafo Sanford Roth vai segui-los até Salinas, onde o rapaz vai participar de uma prova automobilística, mesmo sem ter ainda a permissão do estudo cinematográfico para o qual trabalha. Sem problemas, ele deve ter pensado. Afinal, acabara de filmar sua última cena. Estava livre. Às 3h30, ele é parado por um policial rodoviário e multado por exceder o limite de 55 milhas por hora. O rapaz assina o ticket e prossegue pela rodovia 466. 1 hora depois, para reabastecimento na estação de serviço Blackwell's Corner, em Lost Hills. O fotógrafo Roth tira algumas fotos. Foram as últimas tiradas do rapaz ainda vivo. Às 5h45, numa interseção em Y da 466, com a estrada para Fresno, uma manobra hesitante do estudante universitário Donald Turnipseed, que vinha em sentido contrário com seu Ford Tudor, colocou o rapaz e seu Porsche, nessa altura voando a mais de 100 milhas por hora, em linha de colisão. A batida frontal destruiu o carro de alumínio e catapultou Wunderlich do banco do carona para fora da cabine. Com os pés presos nos pedais, o rapaz, que se chamava James Dean, quebrou o pescoço e morreu minutos depois. James Byron Dean nasceu em Marion, no estado de Indiana, em 1931. Ainda na infância, sua família mudou-se para Santa Mônica, na Califórnia. Órfão de mãe aos 9 anos, foi enviado pelo pai de volta à Indiana para viver num ambiente Quaker com seus tios. De acordo com os anais da escola onde estudou, era um aluno brilhante, esportivo e popular. Depois de terminar o ensino médio, voltou a Santa Mônica e ingressou no curso de Direito da prestigiada UCLA, a mundialmente famosa Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ainda no primeiro semestre, numa comemoração escolar,
foi escolhido entre 350 candidatos para o papel de Macbeth, numa encenação juvenil da peça de Shakespeare. O gosto pela ribalta entrou e ficou. Em 1951, pouco antes de fazer 20 anos, abandonou o curso e foi atrás da carreira artística, para desespero de seu pai. Alternando pontas em comerciais da Pepsi Cola e um trabalho como recepcionista no estacionamento da Columbia Broadcasting System, Dean acaba por aparecer em seu primeiro papel com fala como o apóstolo João no especial de Páscoa Hill No. 1, Colina número 1, da CBS. Consegue também alguns papéis como extra no filme de guerra Fixed Bayonets, Baionetas Caladas, de 1951, e Sailor Beware, O Marujo Foi na Onda, uma comédia com Dean Martin e Jerry Lewis. Até chamar a atenção do diretor de rádio e produtor Rogers Brackett. Assumindo a condição de mentor da carreira de Dean, Brackett o convida a morar em seu apartamento e dedica-se a promover o promissor ator. A conselho seu, Dean ingressa na mais famosa e inovadora escola de representação da época. O Actors Studio viera a revolucionar a arte de representar, principalmente a partir da década de 1950, com a introdução dos conceitos de atuação artística criados pelo russo Konstantin Stanislavski no início do século XX. Transformados num sistema de interpretação conhecido e venerado pelo nome de O Método pelo lendário Lee Strasberg, esses conceitos e princípios iriam causar uma ruptura na arte cênica. No começo dos anos 50, todo aspirante ao estrelato, no palco ou na tela, sabia que a passagem pelo estúdio era indispensável para o sucesso. Ingressando lá em 1952, James Dean passou a ter como companhia uma nascente casta de futuras lendas, como Marlon Brando, Paul Newman, Arthur Kennedy, Robert Duvall, Faye Dunaway, Eli Wallach, Carroll Baker e muitos outros. Do estúdio, Dean iria cravar seu primeiro trabalho como protagonista em 1954, nos palcos da Broadway, na adaptação da peça do dramaturgo francês André Gide, The Immoralist, no elenco que contava ainda com os atores Louis Jourdan e Geraldine Page. A partir daí, como um meteoro, a carreira de James Dean inicia sua curva breve e fulgurante pelos céus de Hollywood. No mesmo ano, em abril, é escolhido para o elenco da adaptação do livro de John Steinbeck, East of Eden, Vidas Amargas, como o torturado personagem Cal Trask. Sua atuação, enriquecida por preciosos improvisos que irão espantar até mesmo o tarimbado diretor Elia Kazan, ganha imediatos e efusivos aplausos. Seria o único filme a ser lançado com Dean ainda vivo. Por essa interpretação, ele seria nomeado para o Oscar de melhor ator em 1956, a primeira indicação póstuma da história. Sem perda de tempo, a Warner Brothers o escala para mais um papel denso e profundo, do angustiado adolescente James Stark, vivendo dentro de uma família disfuncional e procurando sua identidade na selva urbana de uma juventude sem rumo. Rebel Without a Cause, Juventude Transviada, vai virar ícone da história cinematográfica, e a poderosa interpretação de Dean, magnificamente coadjuvado pelos iniciantes Natalie Wood, Sal Mineo e Dennis Hopper, um símbolo para toda uma geração. Em 1955, o estúdio o chama novamente. Desta vez é um blockbuster. Com receio de ser identificado apenas com personagens de jovens angustiados, Dean vê uma excelente oportunidade no papel de Jet Rink, um humilde empregado de fazenda que fica rico ao encontrar petróleo em sua pequena gleba de terra. Como a história se desenvolve por décadas, ele até raspa os cabelos para dar a impressão de entradas na fronte e parecer mais velho no final do filme.
Com atores já consagrados e de bilheteria alta como Rock Hudson e Elizabeth Taylor, o filme Giant assim caminha a humanidade no abominável título adotado no Brasil, baseado na saga texana de Edna Ferber, é uma grande esperança de lucros para a Warner. My welcome in, babe. Fine. Well, I'm here to tell you it ain't, boy. It's here. And there ain't a dang thing you gonna do about it. Sabedores das paixões automobilísticas de Dean, premonitoriamente, os produtores colocam no contrato uma cláusula proibindo-o de participar de corridas durante as filmagens. Sua cena final foi filmada no dia 29 de setembro de 1955, um dia antes do encontro do Porsche prateado com o destino. Giant seria a segunda indicação póstuma de Dean para o Oscar de 1957. O impacto da passagem de James Dean pelas telas só começou a golpear os jovens em escala planetária à medida que seus 3 filmes foram sendo lançados. Apenas o primeiro, East of Eden, Vidas Amargas, estreou antes do desastre. Os 2 posteriores só foram distribuídos após sua morte. A partir daí, então, as imagens do adolescente interiorizando uma precoce desilusão, do filho acabrunhado por ver seu pai tiranizado por uma mãe psicótica, ou do recalcado outcast que descobre petróleo e fica milionário, irão deflagrar um dos maiores cultos que a história da 7ª arte jamais produziu. Mas detalhes mais profundos da personalidade de Dean só começaram a ser revelados à medida que os tabus foram sendo abandonados, especialmente a partir do final da década de 1960. Até aí, o comportamento homoafetivo de pessoas públicas, principalmente de atores rotulados como galãs masculinos, era camuflado ou simplesmente acobertado pelos estúdios e por uma imprensa conivente. Quando a cortina se levantou, nomes envolvidos por uma aura de fantasia começaram a mostrar sua verdadeira dimensão humana. Hoje, a bissexualidade de Dean não é segredo para ninguém, assim também como não é a de inúmeros atores e atrizes de uma época dourada. E é apenas um adendo na história de um jovem de imenso talento. Uma vida de apenas 24 anos, 3 papéis cinematográficos inesquecíveis numa carreira de menos de 2 e um fantástico legado artístico. Live Fast, Die Young. Viva depressa, morra jovem. Música de 2018 do grupo Hollywood Undead condensa bem a filosofia existencial de um jovem ator de personalidade complexa. Quase 70 anos depois, James Dean continua símbolo. Debaixo do mito, sua real imagem, talvez à frente de seu tempo, já foi esmiuçada em livros e filmes, revelando um jovem inquieto, disposto a beber a vida aos grandes goles e a, literalmente, correr contra o tempo. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, compartilhe, comente, dê o seu gostei ou não gostei, acione o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante para que o canal possa aumentar seu nível de visualizações e possamos prosseguir. Muito obrigado e até a próxima.